Olha, quem comete crime tem que pagar, mas é impossível não pensar que a prisão é um local difícil. Hoje a coluna Mirelle Pinheiro trouxe que ficar preso não está fazendo nada bem ao pai de Daniel Vorcaro, Henrique Moura Vorcaro. Ele está no presídio Nelson Hungria, em Contagem, que fica na região metropolitana de Belo Horizonte, e teria passado os últimos dias alternando crises de choro, episódios de desespero e sinais de arrependimento pela estratégia adotada antes da prisão. Eu estou ao vivo com a repórter Letícia Guedes, que tem mais detalhes sobre o que tem acontecido com o pai de Vorcaro. Letícia, muito boa tarde. Como eu falei, né? Eu nunca fui preso, espero nunca ser preso, você também não, mas é inegável que a gente sabe que realmente é uma experiência muito tensa. E o que tem acontecido com o pai de Daniel Vorcaro nesse tempo que ele está preso? Com certeza não deve ser nada bom, né? Mas é como você disse, o Henrique ele tem apresentado algumas crises, ele já é diagnosticado com um quadro de depressão e o que tudo indica é que dentro da cadeia tudo piorou. A coluna apurou mais cedo que ele teria demonstrado descontentamento com a estratégia adotada pela equipe de defesa do filho, Daniel Vorcaro, e isso teria impulsionado aí as crises dele dentro da penitenciária onde ele está, em Belo Horizonte. Então ele teria, demonstrado desespero, teria apresentado dificuldade para dormir, teria chorado mesmo ali, teria ficado explícito esse arrependimento do Henrique Vorcaro. Quando esse tipo de comportamento acontece na prisão, de que forma o Estado pode atuar? Porque, lembrando sempre, independentemente do qual for o crime cometido pela pessoa, a partir do momento em que ela entra no sistema prisional, a responsabilidade dela é do Estado. Em casos como esse, o que é que pode ser feito? O Metrópolis está acompanhando esse caso, a gente passou a manhã inteira apurando, e apesar de estar em um presídio com alguns históricos complicados de interdição, superlotação, tem, claro, uma equipe médica disponível ali. Então, o que a Secretaria de Segurança de Minas Gerais nos respondeu é que, assim como qualquer outro detento, o Henrique ele está sendo observado e ele foi submetido ali à consulta, a uma visita médica e recebeu todos os tratamentos necessários. Então a gente viu que é um presídio que tem suas questões de infraestrutura, mas como você disse, o Estado precisa estar ali para o custodiado e o que nos foi passado é que uma equipe médica acompanha de perto o quadro do Henrique, até porque ele já é diagnosticado, então ele certamente já passava por acompanhamento antes de chegar ali à cadeia. Letícia, a gente tem alguma informação sobre como é esse presídio no sentido das celas? São celas comuns? Ele está dividindo com outras pessoas? Ele está numa cela reservada por conta agora desses surtos? Teve alguma mudança nesse aspecto? Na verdade, o que a secretaria disse para a gente é que não houve nada de muito relevante, né? A gente apurou no bastidor que sim, foi um quadro intenso, que foi uma situação complicada, mas ali, não sei se de forma de uma tentativa de minimizar ou para não causar preocupação mesmo, eles informaram que teria sido ali uma situação que prontamente foi remediada. Ocorre que esse presídio, ele tem sim alguns históricos bem complicados. A gente soltou uma matéria, as pessoas podem acessar detalhada ali no portal, que tem um histórico que a gente traz de 2013, quando inclusive houve ali uma rebelião dos presidiários, em que uma mulher foi feita de refém e um outro segurança penitenciário também por mais de 24 horas. Desde então, esse presídio tem recebido ali um olhar mais atento, mas não é um lugar como um presídio federal, por exemplo, por onde o Vorcaro passou. O Vorcaro esteve em uma cela especial. Esse lugar que o pai dele está definitivamente não é igual, não é uma penitenciária federal, então enfrenta aí problemas de superlotação, problemas relacionados à infraestrutura e coisas desse tipo. Lembrando que o Henrique Forcaro, ele foi preso no último dia 14 de maio, durante mais uma das fases da Operação Compliance Zero, essa que investiga essas fraudes bancárias feitas pelo Banco Master. Letícia, na verdade, é um questionamento até mais amplo. Você que cobre diariamente essas questões prisionais, sabe como é que funciona o sistema no país. A gente tem visto alguma melhora nessa questão de superlotação ou o que acontece nessa prisão onde ele está, lá em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte? Ainda se repete por todo o Brasil? Pergunto isso porque daqui a pouco, de fato, a gente vai falar sobre esses problemas dessa penitenciária específica, mas
Queria saber, você que está estudando todo dia, trazendo informações, matérias a esse respeito, a gente tem tido alguma melhora nesse aspecto no Brasil ou ainda é comum que a superlotação seja o básico das penitenciárias brasileiras? Na verdade, infelizmente, é bem comum. A gente conversou em outra ocasião sobre a diferença entre os presídios federais e os presídios estaduais, como esse que o Henrique Vorcaro está, que, como já diz o nome, é gerido ali pelo governo estadual e não pelo governo federal como um todo. Então, a gente vê em todas as unidades, na verdade, em diversas unidades federativas aqui do país, esse problema de superlotação. No Mato Grosso, a gente acompanha de perto, é um estado que a coluna sempre está ali noticiando fatos, a gente acompanha de perto ocorrências de fuga, ocorrências em que os custodiados atentam contra si, em que brigam uns com os outros. Então, na verdade, não é incomum, ainda é uma situação que a gente vê muito e que a gente vê em boa parte dos estados. Esse detalhe que falamos mais cedo, a Letícia trouxe, de que o Henrique Vorcaro esteja aí arrependido por conta do não avanço das tratativas da delação premiada de Daniel Vorcaro, é porque dentro desse processo de delação premiada, o preso ele pode também negociar vantagens para familiares. É algo que, inclusive, hoje mais cedo eu conversei com o Reinaldo Azevedo, ele citou o próprio Mauro Cid. Mauro Cid, que foi um dos principais aí nesse caso que acabou terminando com a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, no caso da tentativa de golpe. O Mauro Cid ele negociou a delação premiada, que envolvia aí a proteção à esposa, às filhas dele. Então, a gente acredita que dentro dessa negociação, Daniel Vorcaro também tem incluído o pai, talvez por conta de não ter ido para frente, pelo menos não com a PF. A gente ainda pode acontecer aí algo com a PGR, tenha esse arrependimento. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, até porque, como a gente trouxe também no Metrópolis hoje mais cedo, né? O próprio advogado deixou a defesa dele, ele está buscando outros advogados, aumentou o valor que ele pode devolver aos cofres públicos de 40 bilhões para 60 bilhões de reais. Então, talvez notícias como essa possam fazer, de fato, com que o Daniel Vorcaro mude aí essa situação e traga mais informações para a delação premiada dele, né? Isso mesmo, o que a gente apurou no bastidor é que, na verdade, os motivos, o que estaria diretamente ligado a essa crise que ele apresentou nessa quinta-feira seria a recusa da delação. E ocorre que a gente noticiou também que o Henrique ele culpou diretamente a defesa do filho, a equipe de advogados, e logo depois a gente noticiou, o nosso colega Igor Gadelha noticiou que o Juca realmente deixou a defesa do Daniel Vorcaro e um novo advogado que já atuava na equipe, mas que estava mais nos bastidores ali, não aparecia muito, ele tomou a frente do caso agora, o que revela aí que eles provavelmente estão recalculando a rota e repensando aí uma forma de conseguir essas regalias. É isso. Qualquer informação nova a respeito, não apenas do Henrique Vorcaro, como de Daniel Vorcaro, investigações da Polícia Federal, vocês já sabem onde encontrar. Coluna Mirelle Pinheiro com Letícia Guedes. Letícia, muito obrigado novamente por participar aqui com a gente. Obrigada, Rafa.